Entender que tudo começa no posicionamento foi o que mudou o jogo do meu negócio dentro do digital. E nesse vídeo você vai entender quais são os principais erros que hoje você que é prestadora de serviço, você que é empreendedora, você que tem um negócio físico, talvez esteja cometendo no seu negócio também. Antes de mais nada, eu me chamo Maia Santos, sou especialista em posicionamento para empreendedoras no digital. E durante muito tempo eu ficava me perguntando por que é que eu não conseguia vender, por que é que eu continuava a atrair um monte de clientes que viviam pedindo por descontos, clientes que achavam que eram donos do meu tempo, e eu não percebia que um dos principais motivos para isso, e a principal culpada por isso, era, na verdade, eu mesma. Não só a mim, mas o posicionamento que eu tinha na minha marca. Ok, mas o que de fato é posicionamento? O posicionamento da sua marca nada mais é do que o espaço onde você vai ocupar, o espaço que você vai ocupar dentro da mente e dentro do coração do seu cliente. E posicionamento não tem nada a ver com taça, com blazer ou com o que você escuta por aí. Posicionamento, primeiro de tudo, começa em você. Começa em quais são os seus valores, começa na sua personalidade, começa na sua história. Se hoje você tem medo de se posicionar, ou seja, Maia, eu quero muito construir o posicionamento do meu negócio, mas eu tenho medo de ficar igual a outras pessoas. Isso já me comunica, isso já me mostra que, na verdade, você não faz a mínima ideia do que é posicionamento. A partir de agora, você vai acessar quais são esses erros e eu quero que você já deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um dos primeiros erros, e provavelmente o erro da maioria, era a falta de clareza. Falta de clareza de qual era a posição que eu queria ocupar e quem era o público que eu queria atrair. E muitas vezes, você se pega se perguntando: mas e se eu não tiver total certeza? Maia, eu sou nova ainda, eu tenho 26 anos, eu tenho 29 anos, eu tenho 32 anos, eu não tenho total clareza do que eu quero para o meu negócio. E a verdade é que a clareza, ela pouco tem a ver com a sua idade. Não é no dia que você acordar com 40 anos que você vai se deparar com a certeza de tudo, com a clareza de tudo. A clareza, ela vem no processo. Então, quanto mais eu faço, quanto mais eu erro, quanto mais eu ajusto a rota, mais clareza eu vou obtendo, tanto daquilo que eu quero, quanto daquilo que eu não quero. Principalmente se hoje você se sente confusa em qual é a mensagem que você quer passar, qual é o público que você quer ter, ao invés de você começar definindo, comece pelo não, que é o que eu sempre falo. Comece pelo não. Quem eu não quero? Quem é o tipo de cliente que eu não quero atrair? Ah, eu sou uma arquiteta e eu não quero falar com jovens universitários que ainda não se formaram na arquitetura. Ou eu sou uma médica que não quero falar com um público mais velha, eu quero, pelo contrário, falar com o público mais novo. Eu quero falar para médicos jovens que estão se formando agora. Eu quero ensinar a eles aquilo que nunca foi me ensinado enquanto eu estava na faculdade de medicina, enquanto eu estava me formando em medicina. Essa clareza é fundamental, porque é a clareza que vai preceder todas as suas ações. Segundo erro, usar as redes sociais como uma ferramenta de desabafo e não uma ferramenta de negócios. Existe uma diferença muito grande entre você utilizar os seus stories para ficar reclamando da vida o tempo todo, ou para ficar compartilhando stories de festas, ou só de viagens que você fez. Quando você vai muito só para o lado pessoal, acaba que as pessoas não vão ver a autoridade que existe em você. E se você vai muito para um lado só técnico, então eu só falo tecniquez, eu só uso palavras difíceis, que talvez o público que eu esteja querendo atrair sequer saiba o significado dessas palavras, você vai afastar as pessoas, você não vai conseguir se conectar com elas. Então imagine que é um pouco de cada, você vai sim trazer um pouco da sua vida pessoal, de viagens, de histórias que você já viveu, de erros que você já cometeu, mas você também vai trazer essa parte, o quê? Da técnica, essa parte do seu repertório de ensinamentos, de lições que você tirou
dentro da sua profissão, dentro da sua realidade, dentro da sua experiência. Eu era uma que vivia utilizando o meu conteúdo para ficar desabafando. Então, contando sobre, nossa, como eu estou cansada de trabalhar no sábado, ou como o meu dia tá pesado, ou fazer aquele famoso precisei sumir porque eu estava muito ocupada, estava cheia de compromissos. E esse precisei sumir, dei uma sumidinha, comunica para o seu público o quê? Inconstância. Que você é uma pessoa que não consegue manter a constância por muito tempo. Então, hoje, para e pensa. Você quer usar as redes sociais do seu negócio para fortalecer ele, para escalar, ou você está utilizando apenas como meio de desabafo, quando você deveria utilizar os problemas que você está vivendo, na verdade, para falar com uma amiga, com uma psicóloga que seja, mas não na ferramenta que é do seu trabalho. Entenda, o seu Instagram, o seu TikTok, o seu YouTube, ele não é um espaço de lamentações. Ele é um espaço de vendas, de negócios e de autoridade para você. Terceiro erro muito comum. Você acreditar que para ser diferente da maioria, basta ser você mesma. Porque a autenticidade é o que vende. Isso não é o que eu acredito. O que eu acredito, defendo e inclusive ensino para as minhas alunas é que é um jogo de personalidade com intencionalidade. Para de fazer as coisas só porque você é desse jeito. Então, eu vou fazer isso aqui porque eu sou desse jeito. Não, porque as pessoas têm que me aguentar assim. Por quê? Porque eu sou desse jeito. Isso é de uma imaturidade gigantesca. Você acreditar que as pessoas precisam te aplaudir ou gostar de você simplesmente por você ser quem você é. Não caia na armadilha de querer que todo mundo goste de você, porque isso não vai acontecer. Ninguém que é verdadeiramente relevante é perfeito. Ninguém que é verdadeiramente relevante é amado por todo mundo. Para ser relevante, você vai precisar abrir mão de ser perfeita, de querer a aprovação de todo mundo. Isso não vai acontecer. Porque os meus amigos não me apoiam, porque eu posto e os meus seguidores não interagem. Primeiro, ninguém deve nada para você. Ou seja, a sua família não te deve nada, os seus amigos não te devem nada, a sua audiência muito menos. É sair dessa crença de que, eu preciso ter a aprovação ou o carinho de todo mundo. Não. E como eu falei anteriormente, cuidar para você não cair naquela ideia de que, basta ser você mesmo. E aí você é você mesmo. Só que você mesma é chata. Você mesma não tem histórias interessantes, não tem repertório, você fica batendo sempre na mesma tecla. Isso vai fazer com que a sua audiência ela não se conecte. De novo, é um negócio. Então você vai pensar com a cabeça de um negócio. Você vai ser, sim, intencional nas suas ações. Você vai pensar antes de agir. Você vai planejar antes de criar. Você vai analisar o seu mercado antes de sair criando coisas novas. Então, se você quer ter um negócio que cresce, que escala aqui no digital, aprenda que não basta só ser você. É preciso utilizar a sua personalidade com intencionalidade naquilo que você faz. Outro erro muito comum que eu cometi, que a grande maioria comete, é criar conteúdo pensando no mercado, pensando na concorrência, ao invés de olhar para o seu cliente. Comece a olhar apenas para o que o meu cliente está vivendo, o que ele está passando, quais são os desafios que ele está enfrentando. Nós estamos o tempo todo dentro de bolhas. Então você tende a acreditar, você tende a pensar que está todo mundo igual, que está todo mundo usando a mesma roupa, que está todo mundo falando as mesmas coisas, que está todo mundo muito parecido. Só que não. Nem sempre aquilo que está aparecendo fortemente no seu explorar, no seu For You, que está aparecendo ali para você, é o que está aparecendo para o seu cliente. Por quê? Porque o engajamento, o algoritmo, ele vai te mostrar aquilo que você mais engaja. Seja o algoritmo do TikTok, seja o algoritmo do Instagram, seja o algoritmo do YouTube, ele vai mapear o seu comportamento. Ele vai mapear aquilo que você está consumindo. Ou seja, se você só consome de pessoas que usam amarelo, é bem provável que você caia na falsa crença de que todo mundo está usando amarelo. E aí você vai lá e produz um conteúdo disso, ninguém interage e você se desmotiva. Por quê? Porque você pensa, eu achei que eu finalmente estava entendendo o jogo. Eu achei que eu finalmente tinha entendido tudo e que agora seria diferente. Só que você está contando uma situação que o seu cliente ele não está passando, ele não está vivendo. E se o seu cliente não está vivendo, ele não vai se identificar. Último erro, imagem imatura. Essa era eu
em 2021, antes de começar de fato a empreender, eu não tinha noção alguma da intenção de imagem, eu não tinha noção alguma da mensagem que eu queria passar. Isso fez com que eu vou vestir o que eu gosto, eu vou vestir o que eu me sinto bem. Só que não é só sobre você vestir o que você gosta, o que você se sente bem. A sua imagem, ela comunica. Então você tem que escolher quem é o tipo de cliente que eu quero atrair. Porque sim, esse tipo de cliente vai determinar o tipo de imagem que você vai ter. E não é sobre você construir um personagem, mas é sobre você identificar os padrões. Porque, anote isso que eu vou te falar agora, o sucesso deixa pegadas. Então passe a analisar quem são as pessoas que o seu cliente está consumindo, como a pessoa que o seu cliente vai comprar se veste. Se eu falo para você imaginar um bancário, alguém que trabalha no banco nesse exato momento, você consegue imaginar essa pessoa utilizando uma Havaianas, uma bermuda, uma camisetinha solta? Provavelmente não. Você tem um padrão na sua cabeça. Assim como se eu peço para você imaginar uma psicóloga, provavelmente você não vai logo de cara imaginar em alguém com uma jaqueta de couro, toda tatuada, com um cabelo roxo, cheia de piercings na cara, uma tatuagem aqui na cara. Você não consegue ter essa imagem. Talvez existam psicólogas assim? Sim. Talvez essas psicólogas vendam? Sim. Mas não é a primeira imagem que vem à sua mente. Isso é o seu inconsciente. Então, sim, a nossa imagem comunica e comunica o tempo todo. Se você ainda não entendeu a importância do posicionamento, tudo começa nele. O tipo de cliente que você vai ter, o tipo de conteúdo que você vai produzir, o tipo de imagem que você vai ter, absolutamente tudo começa no seu posicionamento. Então eu te pergunto, como você tem se posicionado hoje no digital? Você tem atraído de fato os clientes que você quer e você pode cobrar o quanto você quer? Porque se a resposta for não, eu te recomendo se inscrever aqui abaixo, deixar o seu like nesse vídeo, inclusive mandar para alguma amiga, para alguma empreendedora que você conheça e que pode estar cometendo esses mesmos erros que eu listei aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e não se esquece de se inscrever aqui abaixo.